Entrevista em 31 de outubro de 2011 para o projeto Marcas da Memória com o professor Severino Vicente, entrevistador Márcio Vilela, presente Raíssa Patti. Professor, no último encontro nós estávamos falando um pouco sobre a sua experiência como professor, como o senhor chegou aqui, né? A sua ida ao Rio de Janeiro, também como professor na Universidade do Rio, né? Sua volta, sua inserção aqui na comunidade acadêmica, na UFPE, né? E gostaria de saber se o senhor quer pontuar mais algumas questões nesse sentido. A Universidade Federal foi um projeto realizado finalmente, né? A gente pensa que, de certa forma, o final da carreira de um professor deve ser um pouco mais alto para mim. Um ponto mais alto seria a Universidade Federal de Pernambuco, mesmo tendo já sido professor da Universidade do Rio de Janeiro. O meu objetivo era ser professor da Universidade Federal de Pernambuco. Então, tomando posse do cargo de professor, da função de professor, a 12 de maio de 1996, é um período começa uma experiência nova para mim. Essa experiência inicialmente um pouco tensa, porque estava voltando para casa onde eu já havia sido professor visitante no mestrado uma vez, tem que fechar isso porque o vento, o barulho do vento é muito grande, aí interfere. Me ajuda aí? Bom, puxando pelo meio da porta, pelo meio da janela, assim, pela ponta ela fica tão pesada que você não consegue, você tem que pegar na meio. Bem, como eu estava dizendo, então inicialmente foi uma dificuldade, porque tive que me acostumar com os ambientes da universidade, embora já tivesse sido funcionário público da Prefeitura do Recife, já tivesse assumido inclusive cargo de direção da Prefeitura do Recife, aqui a universidade era algo novo para mim, muito novo mesmo, no sentido de que era a realização de parte do sonho da vida dessa pessoa, né? No primeiro semestre eu não tive muito o que fazer, porque já peguei no meio do semestre, mas terminei tendo que assumir a carga horária de um professor que estava com dificuldades de vida aula. Depois assumi muitas disciplinas, porque meu quadro não estava completo na época, né? Eu peguei aulas de história moderna, que eram as minhas, mas também tive que dar algumas aulas de história medieval e também em alguns momentos contemporâneos. A escassez de professores fazia com que nós dessemos aulas para garantir. E foi também a época que começava o ensino noturno de história nesta universidade. Nós não tínhamos curso noturno, o curso de história era somente para o pessoal da tarde, que criava um certo privilégio, você tem um certo privilégio, e impedia que os trabalhadores viessem estudar à noite. Então tive a sorte de entrar na universidade e naquele mesmo ano começar o ensino de história aqui na Universidade Federal, concorrendo com outros cursos de história que havia noites, seja na Católica, em várias outras universidades e faculdades que existiam. Então foi um período de adaptação para mim e de encontrar uma outra mentalidade de professores. Depois de algum tempo fui fazer o doutorado. Como fiz o doutorado aqui, tive uma dificuldade maior, porque não fui liberado da sala de aula. Então tive que assumir minhas funções como professor dentro da universidade e também como estudante, sem liberação de nenhuma carga horária, porque não havia essa condição. Se eu tivesse feito concurso para fazer o doutorado no Rio Grande do Norte, ou doutorado na Bahia, a universidade encontraria alguém para substituir o professor que saiu. Mas como estava aqui, então a legislação obriga você que fica aqui fazendo o curso da sua universidade, você tem que arcar com todos os ônus, né, e fazer o curso enquanto estuda. Foi muito difícil.
mas finalmente conseguimos. Assumi alguns cargos dentro da universidade, primeiro como vice-coordenador, era coordenador o professor Luciano, cuidar dessa parte, a gente era função do professor da universidade dirigir ele próprio a universidade. Para ser autônoma, ela tem que ter uma direção dos próprios professores. Depois fui também, durante algum tempo, mas não cumpri todo o período, chefe do departamento, problemas de ordem, de relacionamento, de entendimento do que deve ser, o que deve fazer o chefe de departamento. E também a política mais tradicional, que os professores acham que tenham a sensação de serem donos do processo e se eles não estão à frente do processo, o processo não deve encarar. Essas questões da vaidade humana me fizeram com que eu entregasse o cargo e não me interesse mais nenhum cargo dentro da universidade por conta da burocracia e também por conta do relacionamento pessoal. Às vezes a gente, para manter amizades ou coleguismo, é melhor não pensar na vida política, não tem muitas pretensões. Depois da experiência que eu tive na direção da Fafiri, acho que completou minha carga de responsabilidades administrativas. A grande experiência que eu tive na universidade foi a possibilidade da comunicação. Aqui e acolá a gente é chamado, muito raramente, mas é chamado para participação de programas na televisão universitária. Acho que a televisão universitária é pessimamente utilizada pela universidade. Ela não utiliza a universidade, a televisão, como meio de comunicação com a sociedade. Mas eu participei de uns 2 ou 3 programas, mas muito mais como entrevistado do que como interferência da universidade dentro da programação. O departamento não tem presença, o departamento de História não tem presença na TV universitária. Aliás, nenhum departamento, nenhum centro da universidade tem interferência na programação da TV universitária, o que é uma perda, no meu entendimento, uma perda muito grande do capital que a universidade tem. Então, de tal forma que hoje a TV universitária, que é a primeira TV educativa do país, está praticamente desmontada. Não tem condições de trabalhar, não são feitos investimentos, não são buscados investimentos. Apesar de nós termos um centro de comunicação, nós nos comunicamos muito mal com a sociedade. A universidade gosta muito do seu umbigo, usa pouco os olhos e a boca para se comunicar com a universidade. Temos a Rádio Universitária, que também a situação é a mesma, a Rádio Universitária, que tem 2 grupos, AM e FM. E eu terminei entrando na FM a convite de uma pessoa de fora da universidade, que tinha um programa na universidade, na Rádio Universitária AM, para discutirmos lá um pouco como contar a história. Era um palhaço que tinha um programa e como contar a história do Pernambuco, a história do Recife para as crianças. Então temos um quadro lá, as ruas da cidade, para as crianças. E aí eu tinha uns 10 minutos, formei uma pequena equipe com estudantes daqui do Departamento de História e Turismo, que a gente estudava a rua e um pouco da história, que a partir do nome daquela rua contava a história que aconteceu naquele ou aquilo que aconteceu, o que estava acontecendo naquela rua. Foi uma experiência muito boa e foi uma experiência de extensão. E aí eu tive uma dificuldade porque depois de algum tempo, quando pedi bolsa para esse programa como uma atividade extensionista, não foi entendido como sendo uma atividade de extensão esse programa. Eu fiquei sem entender como é que você tem uma rádio que se comunica com a sociedade. É um programa que envolve professor do Departamento de História, alunos do Departamento de História, alunos de Comunicação, alunos de Turismo, refletindo e conversando com a sociedade. Não foi entendido como sendo um projeto de extensão. Foi um susto muito grande para compreender o que é que significa extensão. Mas hoje está mais fácil o pessoal entender a extensão. Mas esse programa saiu do ar.
O programa saiu do ar porque, em um determinado momento, não sei quem achou que isso era extensão, e o programa foi extinto e o palhaço teve que sair. Mas aí, apresentei um projeto e fui lá, a convite de um novo coordenador da rádio, inventamos um programa. Que história é essa? Essa foi uma boa experiência que durou praticamente 4 anos, quase 4 anos. A ideia inicial, a ideia do programa é conversar, entrevistar os professores, inicialmente do departamento de História, sobre a sua vida, e isso que você está fazendo comigo. Né? Perguntar ao professor: que história é essa da sua vida? De onde você veio? O que você estudou? O que é que você pesquisa? E era um programa semanal. E aí eu me surpreendi, porque alguns professores se dispuseram aí, mas era difícil conseguir agenda. Os professores nunca tinham. E como que era um programa ao vivo, mas fizemos o programa ao longo desse período. Depois, começando com o professor de História da universidade, aí percebi que era mais fácil, às vezes, conseguir professores de fora da universidade, então, professores da Católica, professores da FUNESO, professores do segundo grau também, conseguimos fazer isso, e foi muito interessante. Temos alguns programas gravados, né? Mas, como era uma questão, hoje a gente chamaria até isso de história quase imediata. Né? Mas foi difícil, porque nem sempre a gente conseguia a adesão do aluno, né? Porque se criou no Brasil uma mentalidade de que você tem que receber dinheiro para tudo, a mentalidade do politicamente correto deste mundo, de todo mundo. Né? Essa mentalidade que você tem, qualquer coisa que você faça, a gente tem que receber por isso, e o trabalho voluntário tem que ser pago, o voluntariado tem que ser pago, que é uma das coisas muito ruins que foram colocadas, e boas porque todo mundo trabalha, mas ruins porque as pessoas deixaram de estudar pelo prazer, de fazer as coisas no prazer, a não ser que esse prazer venha com dinheiro. Se não vier com dinheiro, então sai o dinheiro. E aí conseguimos bolsa, mas sempre que a bolsa atrasava, o aluno desaparecia. O aluno desaparecia. Mas o programa foi até que finalmente a rádio, com as suas carências, saiu do ar. A rádio, com as suas carências, o programa saiu do ar, sai do ar, o programa saiu do ar, a rádio, e aí nós estamos com essa proposta de voltar algum dia. Mas foi uma das mais gratas experiências que eu tive na universidade, porque tem um retorno. Praticamente não tinha programa que eu não tivesse alguém telefonando para completar, fazer uma pergunta ao professor, pergunta sobre o tema dele. Então eu descobri que a rádio é uma possibilidade muito grande de comunicação do professor com a sociedade. E é muito bom, mas pouco usado. Mas essa foi uma boa experiência, tão boa experiência que agora a gente propôs à Funcultura esse programa, do mesmo estilo, financiado pelo governo do Estado, um programa, e eles aceitaram. Vai ser feito numa rádio comercial, né, na Zona da Mata, e no próximo ano, terei um ano, para entrevistar professores na Zona da Mata. Então, um programa que deu sucesso aqui, eu acho que vai dar certo com os professores daquela região. É um trabalho que vai ser feito. Não sei como é que ele vai encaixar-se na minha atividade como extensionista, se eu devo simplesmente esquecer, não é, que eu devo colocar isso como extensão do meu trabalho, porque será nos domingos. Eu me comprometi a perder todos os 52 domingos do ano seguinte, no próximo ano, para fazer esse trabalho na rádio, numa das rádios, é uma rádio comercial. Né? Amanhã essa semana eu vou ter minha primeira reunião com a equipe para a gente estabelecer isso. Então essa foi uma coisa. Na universidade exige que você produza como professor e exige que você produza como autor. E você tem que acompanhar os alunos, o que é muito bom. Mas há umas dificuldades. Primeiro porque com essa questão de especialização, como a minha disciplina se apresenta no 5º, no 4º período, quando o aluno chega no 5º, no 4º período, com a mentalidade de especialização, já não tem mais nenhum aluno, porque o meu primeiro contato com o aluno é no 5º período. Aí os alunos já estão engajados em pesquisas de aprofundamento já no 1º período, no 2º período.
Né? Então, aqueles professores que estão ou mais famosos, ou principalmente porque eles estão em contato no primeiro, segundo, terceiro período, os alunos já agregam as suas pesquisas. E aí, quando chega no quinto período, já está todo mundo ocupado. Né? E é muito bom isso, porque o aluno envolveu-se em alguma pesquisa, mas por outro lado é muito ruim, porque às vezes ele se torna um especialista já no segundo período, sem ter visto o leque das diversas. A própria estrutura da nossa grade curricular, não digo matriz, porque ela é uma grade mesmo, ela é fechada, é muito difícil. Né? Nossa grade curricular não permite que o aluno tenha contatos mais com o geral, mas ele já vem na universidade. Aí eu vou ser professor de história antiga, eu vou ser professor de história isso, história aquilo, e aí quando ele chega, a pesquisa é muito difícil. Tá? Como eu entrei muito depois no mestrado, doutorado, quando eu não era doutor, então não podia entrar no mestrado. E, evidentemente, os alunos preferem entrar em contato logo com o professor que esteja no mestrado, no doutorado. Mas só entrei no colegiado, entrei em 96, só em 2005 é que finalmente eu entrei em doutorado, então não tinha como fazer. A produção, portanto, era difícil, porque enquanto você não é doutor na universidade, você não é levado a sério, nem pelos colegas, nem pelos alunos. Eu me recordo que escutei isso depois. Primeiro, vire doutor, que a gente converse. Quer dizer, enquanto você não for doutor, você não é considerado professor universitário. É uma exigência, claro, a gente tem que se capacitar, mas enquanto você não se capacita, você não tem seus apoios para crescer na sua vida. É uma coisa. E agora, recentemente, é muito difícil haver concurso que não seja para quem já é doutor. O que é interessante, uma vez que fica mais barato, você contrata o professor já formado. Como ele se formou, o problema é dele, né? Mas você não contrata mais o professor para ele ir se formando na universidade. Ele é formado. E isso é bom, porque não aumenta os gastos da universidade, esta universidade, aquela universidade específica, mas é ruim porque o professor é formado tão longe, quando ele chega, ele gasta algum tempo para se engajar e criar um espírito do departamento de camaradagem, que é diferente do espírito de corpo, né? Que muitas vezes vira espírito de porco, mas é um espírito de pesquisa do que isso está fazendo. Né? Gosto muito da universidade. Ela abre possibilidades muitas, principalmente fora dela. Fora dela. Dentro da universidade, para mim, foi muito difícil. A universidade brasileira é uma universidade jovem. É uma universidade muito jovem. E aí ela não tem ainda uma forma de compreensão de si mesma. Ela ainda não aprendeu a guardar os documentos que ela produz, ela não reflete sobre a sua produção. Ela está sempre refletindo a produção que vem de fora. Há poucos estudos sobre ela própria, sobre o que ela produz. Eu tenho acompanhado alguns estudantes de mestrado e doutorado que, mesmo quando escrevem temas sobre a realidade do Norte-Nordeste, ou da sua cidade, Recife, ou do seu estado, Pernambuco, o outro estado do Nordeste, quando você vai ver a bibliografia, ela é 80% de autores europeus e cariocas paulistas, e quase não se vê a produção daquilo que é feito aqui. Quer dizer, às vezes o fulano não está pesquisando o que está sendo aqui. Eu tive uma experiência muito interessante de uma menina que terminou se tornando mestre comigo. Ela chegou por indicação de um outro professor, o próprio professor Vicente, que ele pensa sobre, ele chegou com um tema muito interessante, que era um jornal, um tema novo que ela havia encontrado e tal. E aí eu fiquei muito entusiasmado. E daqui a pouco a menina me apresenta, e eu disse: mas você descobriu isso agora?
E aí o que ela estava falando era a minha dissertação de mestrado, defendida nesta universidade nos anos 80. Aqui ela estava no mestrado e já estava fazendo trabalho de conclusão, né? Mas ela não havia feito a pesquisa básica, quer saber o que é que essa universidade pesquisou sobre aquilo. E ela mostrava, eu disse, mas é o seguinte, primeiro você vai ler minha dissertação, para depois conversar. Para você não tem essa sensação que você acabou de descobrir a América, mas Colombo já tinha chegado aqui antes, alguém já estudou isso antes. E não é um caso, não foi um caso isolado, foram vários outros casos de fulanos que vinham conversar. Teve inclusive um acontecimento, fui chamado para conhecer um professor francês que estava aí, que estudava as coisas da minha área, da minha pesquisa, então fui chamado, nem era ainda doutor, evidentemente, né? E como mas ele estava no papai, então fui chamado lá para conhecer este doutor francês que estudava a minha disciplina, que eu precisava, coisas da minha pesquisa que eu precisava conversar com ele. Quando eu entrei na sala, foi muito interessante, porque o doutor francês se levanta e eu, que alegria de conhecer você e tal, e abre a sua bolsa, eu trouxe a minha tese, porque eu cito os seus trabalhos na minha tese. Quer dizer, o doutor francês acompanhava meu trabalho, né? E não era novidade, a gente se comunicava por cartas, mas o meu trabalho não era conhecido pelos meus pares. Então, coisas desse tipo, quer dizer, a universidade, os seus ramos de pesquisa são muito fechados. Um outro dia, um outro professor chegou muito feliz e surpreso, né? Que estava lendo um autor, um professor, um americano, um americanista, né? Que inclusive veio aqui na universidade, a meu convite, deu palestra a meus alunos, avisei para todo mundo, mas ninguém, só que a turma que finalmente teve a oportunidade de conhecer. E ele disse, rapaz, é incrível como ele te cita, né? Tu és o aluno, o professor mais citado sobre esse assunto é você. E depois é interessante, né? E sobre esse assunto tinha havido um seminário aqui e eu nem havia sido convidado para participar, né? Quer dizer, eu acho que é isso, a universidade, ela não se estuda, ela não se conhece, ela, por alguma razão histórica, alguma razão social, os professores não leem os artigos dos seus colegas. Deve ser a mesma coisa nas outras universidades. Deve ser. Não acredito. Outro dia estava lendo um texto de Emília Viotti, ela dizia, não, porque as pessoas falam que no Brasil os alunos não estudam. E aí, e era professor lá em Nova York, ela dizia, mas quando eu vejo a produção dos meus alunos no Brasil e a produção daqui dos alunos americanos, as condições que eles têm, as condições que o Brasil tem, e a produtividade do Brasil é muito maior, é muito maior qualidade, e evidentemente a gente tem mais gente. Pausa. Então eu acho que isso deve ser o que acontece em outras universidades também, porque os professores, como eu estava dizendo, eles são obrigados a dar aulas, são obrigados a produzir livros e são obrigados a orientar alunos por contratos, faz parte do contrato de trabalho. Porém, nem sempre o tempo, né, permite que ele produza, e para produzir ele precisa de fazer pesquisa, precisa de ler. Para acompanhar o aluno, ele também tem que ler o que o aluno está produzindo, o que ele está lendo. E o tempo é pouco. O tempo é pouco por conta das obrigações. Mas eu acho que na Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de História, as condições de trabalho que eu tenho aqui são as melhores que eu já tive em toda a minha vida. Eu entrei na universidade depois de 20 ou 30 anos trabalhando na escola privada, e as condições de trabalho aqui são excepcionais para mim. E sei que nesse departamento as condições são melhores. Eu tenho uma sala onde eu posso atender meus alunos quando eles vêm, eu posso escrever tranquilo, trazer meus livros, porque eu tenho que comprar, porque o salário não dá, a biblioteca não é boa, essas coisas todas, mas isso não é um problema desta universidade, é um problema da maneira de ser encarado a educação no Brasil, né? A educação no Brasil é muito mais vista pelas coisas exteriores. No Brasil também tem essa tradição, a gente não faz as coisas para o
no Brasil, para fazer as coisas para o inglês ver, né, para que os outros vejam. Se os outros não viram, então não tem importância. Mas é um lugar muito bom e acredito que nós estamos aprendendo agora a ser uma universidade, Vai demorar um pouco mais, porque também a gente está aprendendo as coisas. O Brasil, o pessoal diz que tem 500 anos, eu pessoalmente não acredito nisso, né, porque a gente só tem 22 do século XIX para cá. Ou seja, nós só temos não temos 200 anos ainda como Estado, não temos 200 anos ainda. E as nossas tradições realmente brasileiras, elas têm 110, 115 anos. O resto são tradições europeias fincadas no Brasil, né? Mas criadas no Brasil, coisa de cento e poucos anos, de 1890 para cá, é que o povo está finalmente criando a sua própria tradição, é uma coisa nova. O outro tema que você colocou, além da universidade, é essa questão do chamado ecumenismo, do encontro das religiões aqui no Brasil. O meu entendimento é o seguinte: eu tive essa experiência porque fui professor no Instituto de Teologia, onde um dos eixos básicos dele era o ecumenismo, mas como eu disse, esse ecumenismo era muito unilateral. E a gente entende por quê. Por que unilateral? Primeiro, porque no Brasil o catolicismo foi, durante o período que Portugal dominou essa região, até 1822, do período imperial, de 22 até 90, o Brasil era um país, uma nação, um Estado com uma só religião oficial, que não permitia, embora tolerasse, a Constituição do Império tolerava. Então, os grupos são minoritários. E os grupos minoritários são fechados, sociologicamente explicados, não há por que não ser. Mas o que era entendido como religião era apenas as religiões de extração europeia. Aquelas que não eram de extração europeia não eram vistas como religião. Eu estou me referindo não somente às religiões vindas da África, mas à Ásia, porque nós tínhamos aqui outras religiões que não apenas as de extração europeia, o catolicismo e o protestantismo. Né? Então, o catolicismo no Brasil nunca foi uma religião plenamente assumida pelos católicos, a gente não sabe nem no que acredita, a maioria dos católicos não sabe quais são os dogmas da sua religião. O catolicismo um pouco de fachada, muito mais cultural do que de adesão teológica profunda. E por outro lado, as outras religiões que chegam, principalmente as de cunho protestantes, que é do viés de origem americana, eles são muito guerreiros, muito mais guerreiros do que o catolicismo. Então, como eles são muito guerreiros, eles são o tempo todo de confronto, de guerra e de condenação do outro. Então, uma rixa, as pessoas são inimigas entre si. Eu participei de um seminário promovido por alguns professores, ou na verdade por um professor do Seminário Batista, era um professor de feição ecumênica, uma pessoa jovem, formação histórica e biológica, e ele quis fazer lá no Seminário Teológico Batista um encontro ecumênico e me convidou. Eu estava chegando alguns batistas do Chile, de outros lugares do Brasil e também dos Estados Unidos, então ele queria fazer um seminário ecumênico, então um encontro ecumênico. Ele não conseguiu fazer o seminário teológico batista, então ele teve, para organizar esse seminário teológico, tem que ser num campo não batista, porque os batistas não aceitaram. Então, eu era na época vice-diretor do Instituto de Teologia do Recife, era vice-diretor da Universidade da Faculdade de Filosofia do Recife, né? E eu fui convidado para participar deste encontro. E fui lá, não como vice-diretor da FAFI, mas como um teólogo, porque eu havia sido professor de teologia católica no INTER. E onde foi o encontro? O encontro foi na sede de uma entidade católica, a ACO, Ação Católica Operária. A Ação Católica Operária, a sede foi lá.
Então, no espaço da célula é que acontecia esse encontro ecumênico promovido pelos batistas, porque não havia possibilidade. Quer dizer, daí você vê como é difícil essa relação, até mesmo com os grupos da elite, dos teólogos, ou de estudantes de teologia. E não havia muitos estudantes ou futuros pastores desse tempo. E alguns batistas, e o debate ficou muito rarefeito. Não me recordo e não tenho notícia de que tenha havido um segundo. Então não havia essa possibilidade. A tradição de tolerância religiosa muito mais da convivência do que do respeito à ideia do outro. Os católicos sempre chamaram os protestantes aqui de novas seitas, e pela sua tradição americana, né? Eles eram chamados de brothers, se chamavam outros de brother, porque eram os pastores americanos, brother, e talvez daí venha para a expressão que o pessoal dizia que os bodes estão se encontrando, os nova seita, que falavam brother, o brother, fulano, brother, e eles entendiam brother porque o brother virou bodes. Havia, portanto, mas se convivia com isso, as pessoas, houve um outro crime, um outro confronto no final do século XIX, as igrejas eram atacadas com pedras, houve uma morte em Caruaru, tudo isso, mas havia uma convivência no fundo. Né? Mais difícil foi a convivência com o espiritismo, né? Quando ele chega no final do século XIX e ao longo do século XX, você tem toda uma pesquisa um pouco a ser feita para ser estudada para historiadores, né? Para ver como foi avançando a ideia. Nos jornais católicos havia até 1940 colunas constantes contra o espiritismo, né? O confronto do católico foi muito com o espiritismo, depois vai ser com o comunismo, né? E aqui o espiritismo no Brasil ele se confundiu e ele se misturou, ele se mimetizou e deu origem, por exemplo, à Umbanda, que é uma religião brasileira, uma religião 100% brasileira, que ela é formada por alguns conceitos espíritas, kardecistas, alguns conceitos da Jurema indígena, alguns conceitos do Xangô, como a gente chamava aqui em Pernambuco, o Xangô, hoje é culto afro-brasileiro, candomblé, né? E também com coisas do cristianismo. Então é uma religião extremamente sincrética e brasileira, né? Que é a Umbanda, desde o século XX, 1910, 1909. A relação com os cultos de origem africana, esses cultos, eles eram vividos pela população de maneira muito nos subterrâneos, especialmente no período que vem da ditadura Vargas, né? Porque os fascistas têm sempre a tendência de centralizar tudo, né? Os fascistas antigos e os fascistas novos, né? Porque o pessoal pensa que o fascismo deixou de existir com o fim da Segunda Guerra Mundial. O fascismo está por aí, tem fascistas que têm um processo de centralização e é uma centralização cultural. Então, durante a ditadura de Getúlio Vargas, na construção de uma ideia do Brasil, ele reprime efetivamente os cultos de origem africana, porque aquele processo que se achava que o Brasil não podia ser africano, tá? E com isso, naquele período, há um achatamento dessa tradição que sempre existiu, de tal maneira, sempre existiu essa tradição afro-brasileira, que ela deu origem à religião da Umbanda, que não é africana, né? Que o pessoal cultivava alguns orixás que eles trouxeram da África, cultivaram, que aqui se adaptaram, né? Porque aqui os rios são outros, as matas são outras, os bichos são outros, né? Então eles trouxeram a sua memória de Xangô, a memória das suas rainhas, dos seus reis,
dos seus rios, mas que aqui eles tiveram que se encontrar com a natureza, porque esses cultos afro-brasileiros, né, de origem, extração eminentemente africana, eles são parte da religião da natureza, ligada à natureza, uma religião daí eles estão presentes, Deus está presente em todo lugar. Com o fim da ditadura, então, há uma reorganização e uma aceitação desses grupos como religião, né? Eu me recordo uma vez, uma menina chegou aqui na minha sala, ela veio enviada por esse professor da Rural, que também foi que organizou aquele seminário ecumênico que eu mencionei antes, e só vai estudar porque você está querendo estudar coisas ligadas a Gilberto Freire, para conversar com o Gil Vicente lá. E eu veio, e ela veio para cá, a gente começou a conversar. Depois passou um tempo recebendo minha orientação, depois ela preferiu, e a liberdade é muito boa, outros professores. Então, um dia ela mandou um documento para mim dizendo que a liberdade religiosa, né, a liberdade de culto é de 1952. E aí eu levei um susto. Não, isso é anterior e tal. Só depois de algum tempo eu vim entender que para os babalorixás, iarorixás, que sofreram uma repressão muito forte no período de Getúlio Vargas, né, e Agamenon Magalhães era o espelho maior dessa repressão aqui, quando Agamenon retorna para ser candidato ao governador de Pernambuco, ele faz acordo com essa comunidade. E ele, que foi o grande repressor do movimento das religiões afro-brasileiras durante a ditadura do Estado Novo, ele consegue e passa na Assembleia Legislativa um decreto legislativo admitindo a esses cultos como religiosos. Então, para esse pessoal, a liberdade religiosa só veio em 52. Né? Por quê? Porque é aqui que eles começam a ser reconhecidos como uma realidade religiosa. Culturalmente já estavam presentes, seja nos trabalhos de José Vicente, na organização do primeiro Congresso de Cultura Afro-Brasileira, com a participação de Gilberto Freire e de outros intelectuais da época, ou com Solano Trindade, um grande poeta que trabalha com isso. Então, o reconhecimento da cultura afro-originária, né? Quer dizer, se no começo se lutou pela recuperação dessa cultura, é em 52 que para esse grupo, então aqui sim, ao mar. Passou um tempo para entender esta coisa, porque são muitas as religiões e a forma de relação que essas religiões têm. O pessoal da antropologia estuda mais isso, é história interessante. Nós estamos pouco na religião do Brasil. Para o Brasil, porque por influência do marxismo e um positivismo muito forte, a religião nunca foi assunto para o historiador brasileiro. Né? O historiador brasileiro, no máximo, ele admite algumas coisas escritas por Nilo Pereira da religião católica, que é a crise no final do Império, né? E tem mais. Então, nós não estudamos com afinco a história da Igreja como importante para a formação do Brasil, carregado com o preconceito marxista, né, de que a religião é a prisão do homem, né, é o ópio dos povos. Né? E eu sempre pergunto, né, se a religião é o ópio dos povos, qual é o ópio dos ricos? Né? Porque se tem o ópio dos pobres, deve ter o ópio dos ricos. Né? Mas aqui também o pessoal não fala muito. Então esse preconceito faz com que as pessoas não estudem. Né? A minha dissertação sobre a igreja em Pernambuco, esse programa é muito mais antigo do que 85, quando eu defendi, e era praticamente a segunda. O pessoal estuda muito as outras coisas, mas não estuda a igreja. A história da igreja, a história da religião não interessa para o historiador dessa universidade. Não interessa. Né? Aí estuda a história como antropologia. A religião aí vai para a antropologia, o pessoal estuda. Mas a história da igreja não é estudada, não é vista por parte. A representação desse mundo religioso não é visto como história. É muito mais geografia, sociologia. Até a geografia estuda mais, que diz a geografia das religiões no Brasil. Mas a história da religião foi somente a professora Silvana, por influência da Ceíla,
né, que renovou o estudo da história da igreja no Brasil fora da academia, quando a professora Silvana chega e durante algum tempo se torna presidente nacional da CEIL, né, aí ela tem aqui essa história da religião no Brasil, uma obra importantíssima, coloca historiadores para discutir a história da igreja no Brasil. Mas aí nós não levamos isso muito a sério ainda. Né? Mas é uma coisa que vai crescendo, né? Porque a nossa tradição é muito mais colonial. Né? A nossa formação histórica é muito mais colonial. Nós saímos da nossa história, né? Nosso curso de história de uma visão muito, mas bastante colonial para uma pós-moderna. Né? Aí a história oral cresce muito importante aqui. Né? Depois que o marxismo enjoou todo mundo, né? Todo mundo enjoou do marxismo, então, mas não há esse estudo. Então, essa compreensão ecumênica não existe do ponto de vista do ensino. Né? Não existe, porque nós convivemos, mas não convivemos no mundo. O ecumenismo é uma reflexão sobre isso e um reconhecimento de que o outro é uma doutrina diferente de mim e que ele não precisa se tornar o que eu sou para eu poder conversar com ele. Né? Mas eu posso conviver com fulano desde que eu não converse sobre esse assunto. Né? É assim que esse ecumenismo funciona. Tinha mais alguma outra coisa? Não, esse ecumenismo ele é mais uma espécie, entre os protestantes, mais uma ideia de cooperação entre eles. Eu não sei nem se existe o ecumenismo entre protestantes, porque se a gente for fazer um estudo de uma coisa que não se fala no mundo protestante, que é a apostasia, né? Porque você tem o crescimento dessas igrejas. Né? Então, então tem muita gente que está o tempo todo saindo de uma igreja para outra, com esse self-service religioso que eu nos ofereci. Você faz a religião que quiser. Então o fulano está nessa igreja, amanhã está na outra. Então não há estudo sobre esse mundo da apostasia religiosa. Então não há esse ecumenismo, porque existe um processo de apostasia e de mudanças constantes de fulano de uma igreja para outra igreja, uma migração constante. Evidentemente quem mais sangra é o catolicismo. E o catolicismo sangra por quê? Porque ela sempre foi a maioria. Né? Então ela vai esvaziando um pouco, mas ela tem um estudo da história das religiões, se fosse estudar historicamente, teria que ver como é que se passa esse processo de apostasia, uma história das heresias do Brasil. Né? Como é que, das apostasias que acontecem, quando é que o fulano sai de uma igreja, ele sai da Batista para ser presbiteriano, ou sai da presbiteriano X para Y, né? Ou sai da Batista de tal canto para outra Batista, ou sai da presbiteriana para se tornar episcopal, ou do episcopal para a anglicana, ou retorna para o catolicismo. Quer dizer, esse estudo ainda, esses cruzamentos de dados, como nós aqui também não estudamos muito a história quantitativa, nós não trabalhamos muito com dados, né? Temos dificuldade de estudar a história quantitativa, nós não temos essa coisa. A gente não pode trabalhar muito sobre isso ainda. Professor, o que mais o senhor gostaria de falar para a gente? Não, acho que o que interessa já foi dito. Me interessa mais o futuro agora, mas no futuro historiadores não falam, né? Historiadores não falam do futuro, não podem falar do futuro, não devem, no meu entendimento, falar do futuro. Aliás, ninguém pode falar do futuro, a não ser quando ele se torna presente e logo passado. Né? E a gente reflete, então o que é que vai ser no futuro? Eu não sei, a gente tem algumas perspectivas de futuro. Eu me recordo que quando era mais jovem, antes de entrar na universidade, eu fui acusado de ser toibiano, né? Porque eu li as obras toibianas e entrar na universidade e ele tem um conceito, ele termina, a gente é moldado, como ele é católico, ele é cristão, então ele é muito mais próximo de mim, Toynbee, né? Então quando eu chego aqui, então, o problema é que todo mundo é marxista, Marx, ninguém lia Toynbee, né? Eu só leio Marx, e Marx por certo viés, o viés de Martha Hanecker, né? Depois o viés gramsciano, né? Eu me recordo que quando eu estava lendo, ainda no começo da minha vida fora da universidade, lendo Toynbee, aí ele dizia que no final do século, né, a despeito do que as pessoas, ele escreveu isso lá nos anos 50,
né, haverá uma tendência das pessoas se reconhecerem muito mais por grupos religiosos do que por grupos de nação. Ele dizia isso nos anos 50. E, evidentemente, ninguém não levava a sério o que ele dizia. Quando eu fazia meu doutorado, uma das meus professores era uma de tendência marxista, ela pediu que a gente apresentasse um trabalho e ela disse: olha, como você sempre foi toimbiano, né, minha fama, enfim, você não podia apresentar para a gente as ideias toimbiano, eu apresentei. E aí, quando eu disse isso, ela disse: mas ele dizia isso. Então ele estava certo. Não é que ele estava certo, né? Ele tinha um outro óculos social, né? E como ele tinha uma formação muito mais ampla do que nós aqui no Brasil temos como historiador, né? Um fulano que acompanhou o século XX todo, né, praticamente, desde a Primeira Guerra Mundial, ele estava assessorando, então tinha uma visão ampla do mundo e longa, né? Visão longa. O fato de ele ter estudado as civilizações como ele estudou, e não apenas uma só, né? Ele não estudou uma só, estudou todas as civilizações, ou o máximo possível, fazendo comparações e tal. É bom, era genético, digamos, mas ele tinha essa perspectiva, né? Enquanto que os outros achavam que não, que todo mundo dizia que a religião ia se acabar no final do século XX, não ia ter mais religião, não tinha mais coisa nenhuma, né? E aí o que você vê é um mundo extremamente religioso. Pode ser não seja um mundo cristão, mas é um mundo muito religioso, é um mundo que é a discussão muçulmana, é a Sharia, né? Tem revoluções agora, e de repente o cara diz: não, a Constituição da Líbia deverá se pautar pela Sharia, e todo mundo leva um susto. Se pautar pela Sharia significa voltar ao século X. Nós estamos no século XXI, né? Foi para isso que o Ocidente, ou que a Inglaterra, a França deram as armas para derrubar Gaddafi, para voltar a Sharia. Não queriam acabar com isso. Que democracia é essa? Como é que vive? Quer dizer, o futuro, quando você aposta, ele não sabe o que é. O historiador pode dizer: bom, tem certas tendências, ele pode ver algumas coisas. Mas essa ideia que Cícero dizia, que a história nos ajuda a organizar o futuro, está meio difícil, cada vez mais difícil, né? A diversidade que o mundo tem hoje, as possibilidades de organização social. É certo que, por exemplo, é um pequeno grupo de pessoas que detém o poder econômico do mundo, como o Marx dizia, né, que o capitalismo vai se concentrando, e você tem um pequeno número de pessoas que controlam a riqueza do mundo. E são alguns bancos, alguns grupos de pensão, de fundo de pensão que controlam o mundo hoje, esse capital, né? E nesse sentido estava certo, né? O Marx. Agora, o que vai acontecer no futuro? O historiador não fala sobre o futuro, não. A única coisa que o historiador fala do futuro é que um dia ele vai morrer. Né? Mas é muito bom. E eu estou muito contente, porque quando eu fui para o Rio de Janeiro, os cursos de História estavam fechando. Cheguei no Rio de Janeiro, fui me apresentar para a Estácio de Sá, para ser professor da Estácio de Sá, e aí o curso de História tinha acabado de fechar. A minha turma que se forma é uma turma grande, como está numa dessas placas, tem lá a minha formatura, uma turma grande. Mas entre a minha turma e a minha chegada aqui como professor, teve turmas de historiadores que formaram com 8, 9 pessoas, não tinha. Quer dizer, o curso foi perdendo e o interesse. O que a gente observa hoje que o interesse pela história está crescendo, né? Está crescendo um pouco mais. Na minha turma, grande parte daqueles que se formaram eram pessoas como eu, provenientes das camadas médias e baixas da população. Hoje o pessoal já se entra na universidade para estudar história, já comeu maçã desde os 2 anos de idade, já é de outra classe social. Evidentemente tem principalmente aqueles que vão se dedicar ao magistério, à licenciatura. Mas você tem outras classes sociais, outros comportamentos. E a militância da história talvez não seja mais a militância que eu gostaria que fosse. Meus alunos têm um outro tipo de militância, um outro tipo de história. Mas
A gente sabe que o movimento da história independe das vontades dos indivíduos, apesar dos indivíduos fazerem a história dentro dessa coletividade, mas acredito que há uma preocupação maior por estudar a história, nem que seja de uma maneira um pouco, às vezes, superficial, né? Como doce, ficou esmigalhado demais. Quando se esmigalha demais o pão, você não consegue comer mais o pão, né? Quando o pão tem muito bromato. Passou um tempo que a gente ia nas padarias, comprava um pão, né? Aí ficava aquelas migalhas, você não conseguia comer pão, né? Porque quando você passava a faca para passar a manteiga, o pão desmanchava na sua mão. As migalhas você não pode mais comer o pão, você come migalhas. Ele perdeu o seu contexto, a sua tessitura. Né? Evidentemente as migalhas fazem parte da história, mas elas não são efetivamente a história. Né? Mas que história é que se contava? Que história é essa que se contava? Que se contava uma história que justificava a sociedade que ali estava. Hoje o historiador está mais interessado, deve estar mais interessado em tentar entender por que é que você tinha aquele tipo de história, né? E quem sustenta esse tipo de história. Claro, quem sustenta esse tipo de história, dizem, é a classe dominante. Mas quem sustenta esse tipo de história é também a classe. Se existir também a classe dominada, né? Porque se não existir, se ela não quiser, ela não é dominada. Se ela quiser, ela pode mudar. Né? Aí nós temos uma tendência natural do conformismo, uma tendência quase natural da acomodação. Os nossos historiadores, elas podem escolher os seus objetos. Cada historiador escolhe o seu objeto de história. Né? Quando eu me formei, fui orador da minha turma, e aí eu dizia, nós nos formamos para contar a história do povo brasileiro, do lugar onde nós estamos. E qual é o meu lugar? O meu lugar é este. O meu lugar é este aqui. Eu vou contar a história deste povo, que eu não encontro nos livros. Então hoje, muitos anos depois de formado, e publico meus livros estão de acordo com o discurso que eu fiz na minha formatura. Eu estou contando a história do povo, de onde eu vim, a história do povo brasileiro. Eu não gasto muito tempo contando as guerras. Né? Eu fui lá para as bandas de Águas Belas pela primeira vez, com Juvenita, lá nos anos de 1980, né? E aí ele falava de uma grande guerra que tinha acontecido. E aí, que é essa que aconteceu aqui? Está numa gaveta aí guardada essa história aqui. Uma guerra que aconteceu, uma guerra. E eu queria saber que guerra é essa. E aí ele, Juvenita, me contava que é o seguinte, que fizeram essa estrada aqui no meio da nossa aldeia. E aí ele participou desta guerra. Passou uma estrada aqui. E essa estrada, essa rodovia que passa, que matava os animais, matava os índios pequenos que estavam atravessando, porque não tinha controle da velocidade. Então nós, era uma BR que passa lá, né? Morando naquela BR, que é 423 horas. Né? Que passa pelo meio da tribo, né? Passa ali. Passa rompendo lá. Então eles fizeram uma guerra, e ele me contava essa guerra, que foram para o meio da rua, pegaram, interditaram a rodovia, e passou uns 15 dias, não passava carro, no caminhão, se armaram em guerra, até que não tinha solução, e arrumaram a solução, fizeram um túnel embaixo para que os animais passassem, para que, né? E essa é a história do povo de Águas Belas, aqueles índios funiô, isso está lá na história, essa história que não é contada em canto nenhum, nunca vai ser contada, mas Juvenita me contou na época que eu estava trabalhando com o governo do Estado e organizei o que a gente chama hoje, eles chamam hoje de educação indígena. Não tem lá no Departamento de Educação Indígena? Pois é, no dia que alguém for pesquisar essa história de educação indígena, vai descobrir que lá está o nome do professor Severino Vicente, que organizou os primeiros cursos de educação indígena, né? E foi assim que eu entrei em Águas Belas, foi assim que eu visitei várias aldeias, né? E comecei ajudou-me a perceber a diversidade cultural, a diversidade do povo que nós temos aqui. Mas
Eu nunca imaginava que ia fazer essa história para você, que é, né, ligado aos poderosos de Águas Belas. A outra vez que eu fui a Águas Belas foi para dar uma palestra. E nessa palestra, numa escola municipal. Né? E nessa palestra eu levei Juninho comigo. A gente tinha elaborado um texto e eu decorei meu texto em português e disse para ele, e ele começou a dizer o texto em IAT. Então, pela primeira vez em Águas Belas, ele que numa escola pública, não na escola indígena, não na aldeia, mas ali dentro, né, na frente do secretário, da secretária de Educação, né, lá. Então foi dito um discurso em IAT. Eu não sei uma palavra de IAT, mas eu fiz isso. Eu peguei um índio que tinha ido lá para estudar português. E ele volta, depois já maduro, com seus 20 e poucos anos, né, para fazer um discurso dizer sobre a cultura de Águas Belas. E a gente levou a porção de objetos e ele começou falando de cada objeto em IAT. E, evidentemente, ninguém entendeu nada. Da mesma forma que ninguém entendeu o que ele disse, entendeu porque eu traduzi, porque o discurso era firmado antes. Né? Quando a gente teve, eu fui homenageado por um livro que eu ajudei a escrever chamado Esta Terra Tinha Dono, né? Eu não da turma se chama, eu nunca fui professor da Católica, eu digo essa passagem, mas a Católica fez esse negócio, e Juventude foi lá e fez o discurso. Eu falava e ele repetia em IAT. Né? Católica, então nós tivemos isso. Quer dizer, essas coisas que é a militância que o historiador, aquilo que Lucien Febvre diz, o historiador, ele não pode ser simplesmente um fulano que decora alguns dados, algumas datas, alguns nomes, alguns eventos, algumas explicações. O historiador, ele é um militante daquilo que ele faz, porque ele sabe que ele faz parte dessa história. Que cada vez que ele fala, ele está recontando, refazendo, reorganizando e dando possibilidades novas para o futuro. Como são possibilidades que ele abre, o futuro ele não sabe. Muito obrigado. Okay, obrigada, professor.